As Eugênias. No vídeo anterior, de Eugênias 1, nós falamos que as sementes de Eugênia, das espécies do gênero Eugênia, são aproximadamente esféricas e que elas contêm apenas um eixo embrionário. Esse eixo embrionário, quando inicia-se a germinação da semente, ele vai produzir uma plântula. Mas nós também falamos que essas sementes apresentam uma capacidade muito interessante em regenerar raízes e partes aéreas quando elas são eliminadas. E também que se você fracionar essas sementes, a parte que contém o eixo embrionário vai produzir a raiz e a plântula como faria se estivesse inteira. E mais interessante ainda é que a outra parte que não contém esse eixo embrionário também pode produzir uma raiz e uma nova parte aérea, uma nova plântula completa. Então, esses tecidos novos são produzidos a partir de tecidos do cotilédone que se desdiferenciam e se diferenciam agora em um novo embrião. Então, se você cortar essa semente em duas partes, é possível que você consiga duas formações de raiz, uma formação em cada uma das metades. Se você cortar em quatro partes, é possível que você consiga até 4 formações de raiz e formações de novas plântulas, uma em cada fração dessa. A eficiência dessa produção vai depender de uma série de fatores que nós vamos falar em outros vídeos. Não é garantido que todas as frações vão produzir raízes e partes aéreas e plântulas completas, mas no laboratório nós já conseguimos fazer com que todas as frações produzissem a sua raiz e a sua parte aérea e desenvolvesse uma nova plântula. Então, é esperado que a partir do eixo embrionário que já está formado naquela semente, se desenvolva uma nova plântula, mesmo que grande parte das reservas sejam eliminadas. Agora, o interessante é que outras partes que não têm esse eixo embrionário tenham essa capacidade de formar novas raízes e novas plântulas completas. Em função disso, você pode ter a formação de, por exemplo, uma semente cortada em 4 partes, até 4 plântulas. E é interessante que partes da semente que não tinham essa capacidade de formar raízes e plântulas, agora, uma vez que elas são isoladas, que elas são retiradas da semente inteira, elas têm condição de formar uma nova plântula. Sabendo dessa capacidade regenerativa das sementes das espécies de Eugênia, no laboratório do Núcleo de Pesquisa de Sementes do Instituto de Botânica, nós conduzimos experimentos para verificar qual o potencial de regeneração que essas sementes têm. Ou seja, nós fizemos extrações de raízes e plântulas por diversas vezes para verificar até quando essas sementes conseguiriam regenerar novas raízes e novas plântulas. Então, nós colocávamos as sementes para germinar e assim que saía a primeira raiz, nós a eliminávamos e colocávamos para germinar novamente. Em outra situação, nós colocávamos para germinar, esperávamos formar a primeira plântula e aí sim eliminávamos essa primeira plântula e colocávamos para germinar novamente. E fizemos isso seguidas vezes. A primeira coisa que nós observamos foi que essa regeneração aconteceu pelo menos 3 vezes nas sementes de uvaia, de cereja, de pitanga.
e que a cada vez que nós eliminávamos uma germinação ou uma plântula inteira, a nova germinação e a formação de uma nova plântula demorava mais tempo para ser produzida. Isso nos trouxe a ideia de que talvez isso possa ser uma estratégia ecológica interessante para a espécie. Agora, nós precisamos relembrar uma coisa que já foi dita em outros vídeos. A diferença entre sementes chamadas ortodoxas e sementes recalcitrantes. Ortodoxas, então lembrando, são aquelas que toleram a dessecação. Elas podem ser secas até que o seu teor de água fique abaixo de 10%. Já as recalcitrantes não toleram secagem. E o teor de água delas tem que frequentemente ficar acima de valores altos, como 30%, 35%, daí para cima. Então, as sementes recalcitrantes, com esse teor de água elevado, ou elas germinam, ou elas acabam se deteriorando rapidamente, porque a forma da semente não se deteriorar é justamente ela permanecer no estado seco, como é o caso das ortodoxas. Nesse caso, as sementes ortodoxas acabam adotando no campo uma estratégia de formação de bancos de sementes, ou seja, dispersam um monte de sementes no solo e cada semente seca vai germinar num momento diferente. Então, se as primeiras sementes que germinarem, que receberem água, absorverem a água e começarem a germinar, começarem a desenvolver a sua planta numa condição desfavorável para essas plantas, o que vai acontecer? Essas plantas vão morrer. E aquela semente vai morrer junto com aquela planta que morreu. Mas no solo haverá sempre um número maior de sementes do que aquele que está germinando. E essas sementes que não germinaram poderão, num segundo momento, num terceiro momento, num quarto momento, germinar numa condição em que o ambiente é favorável ao desenvolvimento da planta. As recalcitrantes não têm essa oportunidade. Por quê? Elas, no momento em que são dispersas, estão com o teor de água muito elevado. Então, elas precisam germinar naquele momento. As sementes que não germinarem naquele momento vão morrer no solo. Então, não há como formar banco de sementes no solo para espécies que tenham sementes recalcitrantes. E as sementes das espécies de Eugênia, em sua grande maioria, são recalcitrantes. Agora vejam que interessante. A primeira plântula dessas espécies de Eugênia estudadas demorou 10 dias para ser formada. Quando nós eliminamos essa primeira plântula, a segunda plântula demorou 35 dias para ser formada. Se eliminamos essa segunda plântula, a terceira plântula vai demorar aproximadamente 50 dias para ser formada. E, se eliminarmos essa outra plântula e esperarmos formar mais uma, essa nova plântula vai demorar 85 dias para ser formada. Então, vejam que o tempo para formar cada plântula está aumentando. Mas, se nós considerarmos todo esse período, da primeira plântula formada até a última plântula formada, nós teremos um total de 180 dias, ou seja, 6 meses. Isso significa que a mesma semente que germinou e formou uma plântula e não encontrou condição favorável no ambiente para se desenvolver e que essa plântula venha porventura morrer, essa semente que produziu essa plântula tem condições, tem reservas suficientes e tem capacidade regenerativa suficiente para formar uma segunda plântula. E assim até formar a quarta ou às vezes até a quinta plântula. Essa semente, não sendo ortodoxa, sendo recalcitrante, ela permaneceu no campo, no solo, durante 6 meses. E se nós considerarmos, então, que essa semente poderia ser armazenada no solo por mais 6 meses, antes de começar a formar a primeira plântula, ou com algum intervalo entre a formação de uma plântula e outra, talvez essa seja uma estratégia para que as sementes consigam permanecer no solo por um período de até 1 ano.
ou seja, até chegar à nova safra e produzir novas sementes. Em outros estudos, nós descobrimos que é sim possível que essa semente seja armazenada por 6 meses ou mais, mas isso é assunto para um outro vídeo. Até lá!